Boa noite. É um prazer estar com vocês. Eu queria só apresentar para quem não é da área de artes marciais. Esse é um atleta, chama-se Ramon Lemos. Ele é um atleta internacional, atleta de alta performance, e ele é um treinador do Anderson Silva e do Cigano. São dois atletas bastante conhecidos também do UFC. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, que eu sei que vocês têm que apresentar os trabalhos. O Guto já explanou bem, né? A gente resolveu estar juntos. É meio difícil se aturar, eu tenho que confessar, vocês não levam mal, mas a gente tem as nossas diferenças. Ele vai falar, então agora ele vai falar o que ele quiser. Ele fala em contraponto. Tem a réplica no final de tudo. Ele fala em contraponto, eu acho que só tem contra, o ponto não existe, né? Mas a gente acaba, de outra forma, convergindo para ideias. Ideias todo mundo tem, são fáceis, né? Todo mundo pode acordar, sonhar, ter uma ideia. Mas implantar uma ideia é o que é a questão. Vocês têm a grande oportunidade de implantar ideias, né? E de discutir as ideias em grupo. Isso é que é importante. Nós estamos numa sociedade, eu venho de família de professores, pedagogas, e tenho gente na família até hoje dá aula na universidade, faculdade, e as dificuldades é que na época do Guto, né, aconteciam que os professores, eles eram presentes, mas a família era muito presente. Hoje, a família manda os filhos para a escola, eu não estou generalizando, mas manda para que os professores se encarreguem da educação, que não é só educação cultural, é educação que ele deveria receber em casa. E isso gera um problema que a gente vê todos os dias na televisão, professores sendo assediados, brigas e batem em professor. Por quê? Porque ele já vem com a má formação de uma família mal formada. Então, tudo isso passa pela questão da violência também. Droga, desde que eu me conheço por gente, eu conheço droga. Existe, existiu e vai continuar existindo. E como o Guto bem falou, as drogas venceram. A gente não pode ser hipócrita e falar, imagina, as drogas venceram. Agora, elas venceram até onde pessoas do bem e de bem se movimentarem no sentido contrário disso, mas não é contrário combater droga, porque combater droga é um caso de polícia, a polícia tem que combater. Nós temos que ser inteligentes o suficiente para combater dentro da nossa inteligência, de passar isso para as crianças de uma maneira que eles entendam que não é só uma fraqueza como todo mundo fala. Porque fraqueza a gente tem diversas vezes na vida, de diversas formas, sobre diversos assuntos. Se vocês repararem, e todos vocês aqui são muito jovens, mas já tiveram fraquezas. Fraqueza é uma coisa do ser humano, não é pecado ter fraqueza. Agora, quando a gente tem uma fraqueza relacionada à droga, aí sim causa problema. Eu tenho um casal de filhos, eu só vou contar essa pequena historinha para vocês, porque eu sei que o tempo está esgotado. E meu filho, eu venho numa área de... Eu pus a minha família toda para trabalhar na área de saúde, porque quando eu chegasse na cidade, cuidar de mim. Então, a minha esposa é farmacêutica, e nós temos uma farmácia de manipulação na Zona Norte de São Paulo. Eu tenho um filho farmacêutico que mora na Austrália há 7 anos e tenho uma filha dentista. E o meu filho, num determinado momento da vida, falou, pai, eu quero fazer karatê. Eu também tinha feito karatê na minha juventude, mas eu fiz porque teve o advento de uma pessoa chamada Bruce Lee, que alguns talvez nunca ouviram falar, outros sabem, e Bruce Lee era o top. Eu falei, nossa, que legal. E nós tínhamos uma tal de Rua Augusta em São Paulo, onde era a balada que hoje, para vocês, acontece em vários lugares. A Rua Augusta era o point, era o local de encontro. Então eu fazia onde a minha academia? Na Rua Augusta. E daí eu saía do treino, tomava meu banho, né? E já estava na Rua Augusta. Já estava no meio da balada, não tinha coisa melhor, né? Mas aquilo foi uma empolgação por causa do Bruce Lee. Eu passei para a faixa amarela e saí da academia. E quando meu filho falou, quero fazer karatê, eu fiquei meio assim, eu falei, vai fazer igual a mim, né? E ele começou com 8 anos. Com 16 anos, ele pegou uma faixa preta. E eu fiquei muito orgulhoso, porque eu fui lá, fiz exame todas as faixas,
E onde eu queria chegar, que ele não escolheu como o Demian, escolheu como uma atividade profissional e é um atleta excelente de alta performance, meu filho escolheu a profissão que era outra. Mas uma hora, eu como pai fiquei preocupado. Como vocês amanhã serão pais e mães, eu vou colocar para vocês o que aconteceu comigo. Num determinado momento, meu filho com 17, 16 anos, já faixa preta, e assim, nunca me deu trabalho na escola, sempre os dois foram muito bem na escola. Eu fiquei meio assim, falei, poxa, será que meu filho mexe com droga? Isso é uma dúvida que passa na cabeça de pais e mães, porque é inerente à sociedade que a gente vive. Aí eu chamei meu filho, falei, eu preciso ter uma conversa com você. Ele falou, o que é? Eu falei, você já usou, usa ou pensou em usar alguma vez droga? Aí eu fiquei, talvez eu fique vermelho agora também pela resposta. Ele falou, pai, eu pratico uma atividade que não combina com droga, que é o karatê. Eu queria chegar nisso para mostrar para vocês o seguinte: o que a gente vê em artes marciais é muito ao contrário do que ela realmente acontece na prática. Eu acho que quem já assistiu lutas percebe o carinho que existe entre os atletas, porque eles são atletas, né? Eles não são animais que brigam, e isso tem que desmistificar por um lado que é verdadeiro. Esse lado verdadeiro qual é? Eles são amigos, eles saem para jantar com as famílias, mas um dia eles são sorteados numa luta e eles têm que lutar, porque é atividade, eles ganham para aquilo, e é a atividade de atleta deles. Então, as artes marciais, elas não são o que a gente vem vendo e imaginando, que é aquela agressividade. A agressividade é da luta. Lógico que não é todo mundo que é adepto das artes marciais, mas no futebol, que não tem luta do mesmo jeito. Eu fui técnico desde 1977. Eu vi de tudo acontecer no futebol, como acontece em qualquer outra atividade esportiva, né? A gente vê isso também na política. O político um esbofeteando o outro na Câmara, na Assembleia. Então eu queria agradecer a professora Thelma. Eu não vou nominar porque eu não sei o nome de todo mundo, mas a Érica e o Diego se reuniram com a gente para poder realizar. Eu espero que a gente possa realizar muito mais, estarmos juntos muito mais e pensarmos juntos as alternativas, que elas estão aí. Nós precisamos só fazer uso dessas ferramentas. E ninguém tem a razão das ferramentas. Por isso que é legal a gente poder discutir e encontrar meios que a gente possa, para a nossa sociedade, mesmo que de pouca gente, começar a comer pelas beiradas. E chegar num ponto que a gente fala, poxa, eu não só tenho orgulho de ser professor, de educar, mas eu tenho orgulho de ter contribuído para uma parcela dessa sociedade, não importa o número, né? Se a gente salvar um, já está, nossa, já é motivo de muito orgulho. Então, eu acredito que a gente vai estar junto em outras oportunidades. Quer dizer que foi um prazer, conhecimento e essa possibilidade de vida. Isso que nós temos é que nem o Collor falou um dia sobre carro. Nós andamos aqui de carroça. Eu diria que sobre educação, tiraram a possibilidade, diminuíram os professores, rebaixaram professores a uma categoria, não só financeiramente, mas também de boca, né? Ou seja, todo mundo que cresceu um dia na vida passou pela mão do professor. Isso não pode ser negado. E nós temos os professores hoje relegados a, não vou nem dizer segundo, terceiros planos. Nós temos que mudar isso, né? Isso não é uma filosofia minha, nem sua, nem dele. Isso é uma maneira de pensar. Nós temos que começar a repensar. E é bonito a gente viver num país, e o nosso país é lindo. O nosso país é maravilhoso. Eu acredito. Porque se eu não acreditar, eu tenho que mudar daqui também. Foi um prazer. Muito obrigado.